Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 9 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos sortear aqui o arquétipo de hoje. Seb Sunny. Chegou esse momento, hein, galera? Fazer um deck Simic. Bom, vou contar um negócio pra vocês. Eu odeio essa combinação de cores, porque eu acho ela, por muito, a combinação mais forte do jogo. Então, vendo ela aqui, eu não acho pelo menos que não vai ser Landfall. Isso é uma coisa que eu devo me recusar, vocês nunca vão ver eu fazendo aí, mas... aparentemente a gente vai fazer um Voltronzinho clássico. Clássico nosso, né? Ela me parece bem broken ali pelo que eu li. Sortear aqui, 100 reais. Acho que aqui não vai mudar nada. Pode ser 10 reais que esse deck ia ser forte. Então vai ser um Voltron. Pelo que eu vi, ela tem Indestrutível e ela segue... e ela que dá draw também, então... Aqui eu vou ter que pôr a seção de colocar counter, né? Ela precisa ficar... ela precisa iniciar o turno com poder ímpar e quando for bater tem com poder par, ou vice-versa, não lembro agora. Então eu preciso pôr esse counter no meio. Assim como eu fiz com um deck que a gente montou aqui, Voltron, eu vou pôr uma ideia de Fog. E Voltron não tem muito pra onde ir, eu vou fechar a template assim, né? Vou colocar 39 lands, a gente tem um comandante só. Fog eu sei que não tem 10 suficientes, que sejam ok, assim, não preciso de 10. Então eu vou colocar, acho que principalmente nessa ideia de pôr counter. É o que o deck claramente tem que fazer, né? Pra conseguir dar o draw e bater com a comandante. Good Stuff provavelmente não precise tanto assim de draw, porque a própria comandante já vai me dar draw todo turno, né? A ordem aqui dos meus turnos... eu imagino que eu quero fazer um ramp, aquele estilo de ramp que me coloca duas manas, né? Porque ela custa mais que 4. Então, pode ser que nesses turnos 1 e 2 eu consiga ou colocar alguma coisa na board que já vai me ajudar quando ela entrar para pôr os counters, então um encantamento, alguma criatura, alguma coisa assim. Ou eu seguro interação, né? Mas é aquele lance, o deck vai ser um pouco lento no início, mas também depois que ela entrar na board, acho que vai compensar. Vou pôr aqui 39 terrenos só pra iniciar, coloco a Command Tower pra não esquecer. Não sei vocês, mas eu já esqueci de colocar a Command Tower nos meus decks. Vou iniciar aqui com o Sol Ring, o clássico, quando eu preciso de... principalmente em deck que eu preciso de ramp que me gere 2 manas, né? Aqui, basicamente no verde, a parte do ramp, né? Vou procurar pelas que me colocam 2 terrenos. E aqui eu quero dar uma prioridade aí para as que custam 3 manas, né? Aqui eu vou procurar como as pedras e as manas Dork, que também me geram 2, então eu coloco como adicionar. Eu dou prioridade para pôr terreno, porque acaba sendo mais forte, né? Mas não tem o suficiente, então a gente tem que ir um pouco para esse lado. Também de adicionar mana. Na parte de proteção, aqui é um pouco diferente da norma. Eu quero uma proteção que não mude o meu poder, porque eu preciso ter esse controle sobre o poder, que é isso que faz a engine do deck funcionar, né? Então eu preciso de coisas que não me deixem
perder esse controle. E também aqui eu não preciso tanto assim de Umbra, porque o meu comandante já tem Indestrutível. Então vocês vão ver, eu tô priorizando principalmente dar Hexproof. Porque se o meu comandante ele não tomar alvo, ele já não sai nem pra global, né? Então eu preciso basicamente proteger de spell de exílio e esse tipo de coisa. Eu vou para aquele clássico meu em interação, aqueles 4 counters provavelmente, né? No final a gente vai ver a lista completa, mas aquele package dos counters de custo 2 no azul que counteram global, né? Eu acho que o budget deixa eu fazer isso. Ainda dentro da interação, essas cores, né? Principalmente o verde, muito sobre destruir artefato e encantamento, é o que a gente quer. Aqui eu lembro, eu não lembrava o nome da criatura, mas eu lembrava que a criatura tinha uma opção de proliferar. Proliferar é um jeito de eu subir esse counter entre a minha main phase e o combate, né? Que é o que o deck quer fazer. Então, acabei adicionando ali mesmo sendo em criatura. A ideia das fogs, coloco o texto clássico delas, vou por custo e vou adicionar ali a quantidade que eu preciso. Os efeitos são sempre os mesmos, né? Ali eu coloquei até uma quantidade maior. Lembrando que eu vou até 37 lanes, né? Então eu consigo também alterar ali caso eu ache. 39 é meio agro, eu normalmente diminuo uma ou outra. Eu entro na parte principal do deck, que é essa manipulação do poder, né? De colocar counter nela. Acho que é o jeito mais fácil de eu manipular o poder, pelo menos. Aqui eu dou uma prioridade para coisas que eu posso pôr na board, e posso pôr na board antes do turno 3, porque a gente viu ali que eu não tenho play para fazer antes disso. Então se eu achar alguma play para deixar já na board nesses turnos, eu dou uma prioridade. Não foi o suficiente, então eu tenho que procurar mágica. Não é o ideal, porque eu só vou conseguir fazer então depois da comandante entrar em campo, mas a gente vai precisar. Procuro por proliferar. É uma forma, depois que eu já coloquei um counter nela, de manipular isso também. É uma forma mais fácil. E daí vou também procurar por permanente fazendo isso. E de novo, dando uma atenção aí para coisas que eu posso colocar antes do turno 3, né? Na board. Ainda assim, acho que não foi o suficiente, então eu volto a procurar nas mágicas, né? Consegui um número bom para isso. É um deck bem padrão, assim. É um Simic, já começa por ser um Simic, né? Ainda mais sendo Voltron. Good Stuff, ainda assim eu vou procurar draw, por mais que ela vai me dar draw já. Tem algumas cartas que ainda valem a pena, principalmente por ela ser Voltron. Não sei vocês aí, né, mas vocês estavam percebendo que não é uma combinação que eu gosto muito. Eu acho que ela é a que menos faz sentido pro formato ser tão diverso e diferente. Ela é só overpowered e faz tudo muito bem o que um deck bom quer fazer, né? Que é dar draw, counterar e gerar mana. Então, normalmente, a galera que é fã desse tipo de cor, eu brinco que tem os decks mais comuns e padrão. Vocês viram lá no início que eu falei que vocês nunca vão me ver montar um Landfall, porque eu realmente detesto esse arquétipo Simic Landfall, né? Então já saibam que se eu sortear um Simic Landfall eu não vou fazer, eu vou provavelmente sortear, né? Bom, voltando aqui para as lands, coloco o Rogue's Passage, o clássico para Voltron, né? Busco aí os terrenos que colocam o marcador, aquele esquema, coloco o que o deck quer fazer em forma de land. A Hideaway eu acho forte, né? Pra Voltron, a verde. E vou para aquelas nossas clássicas baratas, né? Aqui checa se eu tenho 2 básicos e aqui eu tenho que revelar um básico na mão.
Vou jogar aqui o primeiro teste na Liga Magic para ver se a gente tá dentro do budget. Lembrando, R$100, descartando o custo da comandante e das lentes. Particularmente eu não tenho ideia de quanto custa essa comandante, eu nunca vi ela, por mais que ela me pareça bem overpower. Vamos ver aqui. Olha, foi quase. Eu tenho, na verdade, R$10 aí pelo custo dela, né? Então eu só adicionei uma coisinha melhor ali, dentro dos mesmos efeitos que a gente falou aqui. Pra ver se eu consigo só chegar um pouquinho mais perto. Vocês poderiam pegar essa lista inicial que eu fiz. R$10 eu ainda acho que vale eu adicionar um pouco mais. Eu normalmente quando é R$5 ali é onde eu não ligo muito, né? Mas fechou, conseguimos fazer aí a lista. Bom, aqui a gente tem então a decklist completa. A comandante, então a gente tem aí já bem overpower. A ideia de colocar counter, então igual eu falei, a gente tem algumas mágicas que fazem isso pós, ela já tá em campo. Mas eu tenho algumas permanentes que eu consigo pôr antes, por isso que eu dei uma prioridade pra isso. Também eu não quero gastar tanta mana assim pra fazer isso. Tentei fazer algo que também eu no papel não preciso fazer muitas vezes, porque é uma vez por turno meu, e eu quero ganhar o jogo relativamente, eu não preciso levar ali mais de, sei lá, 10, 11 turnos batendo, no caso, né? Então eu não preciso de tantos efeitos assim. E eu tenho ali até um Simic Ascendancy, que é uma pseudo segunda Wincon, né? Por mais que a gente sabe que é difícil de fazer. Tem as minhas fogs, todas têm o mesmo efeito, né? Algumas têm algum efeitinho ali a mais, um cycling, mas não foge muito. Gosto muito em Voltron. Good Stuff, então eu tenho bastante equipamento de Double Strike, Haste ou Vigilância, enfim. Eu tenho só um que aumenta o poder dela, mas é porque ele é bem forte pra Simic. Tenho peças muito fortes de draw, por mais que ela dá um draw 2 ali, então eu coloquei algumas peças que dão um draw bem mais explosivo. Interação, então, tirando essa única criatura que eu acho que vale por ter o proliferar, o resto é em mágica. Tem aquele package nosso de counter, os 4 que counteram global. Eu tenho um counter a mais, né, pra Voltron acho que vale. E o resto pra destruir artefato e encantamento. Na proteção, vocês vão ver que a maioria eu tendo não a mexer no poder, pelo menos, ou se eu for mexer é só em Instant Speed. E a maioria é Hexproof, né? Visto que ela já tem Indestrutível. No ramp, todos os ramps que me geram 2 ou mais manas, né? Então eu tenho algumas mana Dork, das cores que me geram 2 ou mais, ou de alguma forma, alguma peça de ramp que vai me gerar ali possível 2 manas, para eu fazer ela ainda assim numa curva boa. Então eu fujo um pouco das pedras e das dorks que geram uma mana só. Nos terrenos eu tenho o Command Tower, eu tenho o terreno que coloca marcador, inclusive esse é MDFC. Eu tenho as clássicas de checar 2 básicas ou revelar, Rogue's Passage, a Hideaway verde, que é muito forte para esse tipo de deck, e o Castle Ventures ali, porque é o único Castle barato, se eu não me engano, das cores, ou pelo menos que eu saiba, né? O verde é bom, mas ele acaba sendo um pouco mais caro. Então essa é a Sabsanen, nossa sapinha aí. Vamos testar? Aqui eu tenho os 3 terrenos e a Manador, a pedra de mana aí, o nosso ramp pra fazer ela. É meio que tudo que a gente quer, então dá pra equipar. Eu acho muito difícil uma mão do Simic vir ruim, de verdade mesmo. Essa combinação é muito bullshit. Aqui eu consigo segurar 2 ilhas pra baitar um counter. A partir disso eu consigo fazer a nossa pedrinha aí, que vai possibilitar a gente fazer ela no turno 4, né? Nossa comandante. Que é o que a gente quer fazer, né? Então essa pedra de mana, pra quem não conhece, eu meio que tenho a possibilidade de gerar 2 manas se eu quiser, né? Particularmente ela ainda é mais forte em decks que também tem opção de proliferar, tá? Então por isso tenho esse lado dela aí do porquê. Aqui eu consigo manter uma proteção pra ela no turno que ela entrou ainda, se eu quiser. Aqui eu faço todo o lance dela, então basicamente todo turno eu tenho draw 2 a mais, que é muito errado, mas é Simic, né, galera? Aqui eu conseguiria colocar uma proteção nela, né, com a mana que flutuou da minha pedra. Acho que o principal é primeiro eu proteger, né? E aqui eu preciso colocar
o marcador pra bater com ela. E aqui eu já consigo até proliferar da minha pedra pra na próxima mana eu ter... Pra no próximo turno eu ter mais mana, né? Enfim. E ainda segurei mais uma proteção, né? Aquele esquema, talvez o problema por eu não ter fog seja a mesa virar 3v1. Particularmente se eu tô enfrentando um deck desse, eu vou sim focar nessa pessoa. Mas o deck é tão overpower que, como é Voltron, se você focar na pessoa que tá te focando, você provavelmente vai ganhar essa corrida, né? Começa a se preocupar se virar realmente o 3v1, mas se você tá jogando de Civic, você tem que entender que isso vai acontecer, né? Então, mais uma vez, em interação proliferar, o deck fez o que quer fazer. Próxima. Só foi eu falar que não tem mão ruim, sem terreno. Aqui eu tenho o terreno Sol Ring. Por mais que eu só tenha uma peça que não seja terreno Sol Ring, acho que dá pra equipar. Por mais que eu tô fludado de terreno, a nossa comandante meio que faz tudo que a gente quer, então eu tendo isso, eu já consigo. Consegui ainda uma play pra fazer antes dela, né? Uma das proteções. Então, mais uma vez, consigo fazer ela. Aqui é um turno que ela fica desprotegida, mas ela tendo indestrutível é muito específico os tipos de resposta. E a partir do turno que ela entrou, então eu tenho esse burst de draw com ela. Tenho já as proteções pra ela, né? A ideia do Hexproof. Consigo segurar a interação. Tenho uma forma já de nesse turno bater. E tenho uma Mana Dork pra continuar seguindo nos próximos turnos se eu quisesse, né? Mais uma vez, faltou uma Fog na mão. Aqui vocês podem, vendo essas mãos, talvez aumentar um pouco o número da Fog, né? Mas não sei se é tão necessário assim. Muita land, sem play. Aqui eu tenho uma Mana Dork e tenho Draw, uma ideia de proliferar. Então, mais uma vez, sempre começando com alguma play possível antes do turno 3, seguido da Dork, ou de alguma forma de, né, eu fazer a minha comandante nesse turno 4. Só foi eu falar que eu não tinha vindo com as Fogs, né? Agora eu tenho 2 Fogs na mão. Uma delas eu acho a mais interessante porque ela mexe com Grave. Então ela é uma pseudo Grave Hate, né? Eu acho muito legal essa carta, até em decks que não são Turbo Fog. A partir daqui, então a gente tem as Fogs, tem um Burst de Draw se eu quiser, na Sorcery. Eu tenho uma forma de bater com ela. E tenho uma Mana Dork se eu quiser continuar, né, pensando nos próximos turnos aí. Aí depende muito da mesa também, de como a mesa tá. Se você já tá virando o alvo, né? Enfim. Aqui eu comprei uma proteção no draw, né? Do bichinho ali. Mas eu seguraria a mana pra Fog. Porque provavelmente aqui eu já estaria também bem na mesa, dependendo do nível do pod, né? Essa foi a Sapsanen, um Simic aí, né, galera? Pra quem gosta, né? Pros entusiastas. Obviamente ia ser forte. Valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.